Tá doido, isso aí é historinha de bolsonarista. Mais uma teoria maluca. Ai, petista infiltrado nos atos golpistas do 8 de janeiro. Ai, Lula que deixou os ataques acontecerem. Um burburinho aqui, outro acolá, mas outro aqui. De repente, esses boatos, nesse mês, monopolizaram a pauta no Congresso. E agora, mais ainda, desencadeiam uma CPMI. Mas qual que é a dimensão disso tudo? Como essa comissão vai funcionar? Quem vai participar? Como é que tudo isso pode terminar? Eu te explico tudo isso, e ainda mais um pouquinho depois da vinheta. Opa, seja muito bem-vindo, eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente porque tá uma friaca do caramba. Eu tô aqui com pijama na parte de baixo, o assunto é um pouquinho mais hardcore. E você já tem, né, a gente já tem uma intimidade. Então, vamos comigo pro meu sofá? Vai vendo, se você me der intimidade, na próxima eu venho de pijama mesmo. Mas você tá sabendo, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu o primeiro passo para a criação da CPMI dos atos golpistas com a leitura do requerimento que pede a instalação dela. Há sobre a mesa o requerimento de autoria do ilustre deputado André Fernandes e de outros parlamentares. O requerimento requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro, nas sedes dos 3 poderes da República, em Brasília, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. Sim, essa comissão vai investigar os atos do 8 de janeiro, quando um bando de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foi lá, invadiu, tomou e depredou as sedes dos 3 poderes lá em Brasília. Vai investigar também, inclusive, quem participou, quem financiou, quem incentivou o ataque. Mas como é que isso surgiu, para começo de conversa? Logo que o ataque explodiu lá em Brasília, acuados pela proporção que os atos tomaram e vendo o Bolsonaro isolado nos Estados Unidos, uma parte dos eleitores dele começou a defender que não, aquilo não podia ser coisa de patriota. Circulavam no Zap, no Telegram, supostos indícios de que tudo se tratava de uma cena ensaiada, um caos provocado por petistas infiltrados, tudo isso para demonizar o antigo presidente. O que é importante reforçar, nunca teve embasamento algum. Mas, comprando essa narrativa, a proposta de uma comissão para investigar o 8 de janeiro partiu dos próprios bolsonaristas. Só que a coisa não está vindo muito para frente, não. Até que no dia 19 agora, estourou uma crise no governo. Uma baita crise que levou à demissão do general Gonçalves Dias, ali do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Na manhã daquele dia, a CNN divulgou uma série de vídeos que mostram Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto durante os ataques, caminhando ao lado dos invasores, indicando a saída, onde é que ficava. Os vídeos também mostram outros integrantes do GSI oferecendo água aos golpistas. No fim das contas, essas imagens fortaleceram um outro argumento da oposição, o de que, supostamente, houve uma omissão do governo. Uma omissão do governo naquele fatídico dia. Julia, mas o governo não tem nada a ver com isso, por que ele estava relutando tanto em deixar a CPMI acontecer? Tem alguns motivos. O principal deles é que esse caso não é igual à CPI da Covid, onde a gente investigou ações concretas, protocolos científicos, médicos. Essa CPMI vai abrir espaço para uma guerra de narrativas que vai decidir como esse fato vai ficar marcado na nossa história. Um fato já dado. Ao fim de um governo golpista, o eleitorado dele não aceitou o resultado das urnas e partiu então para a barbárie. Ponto final. Então, em primeiro lugar, o governo não queria, falando aqui bem, de um jeito bem claro, ele não queria dar palco para maluco. Um outro ponto é que o governo tem uma agenda de propostas que ele tem trabalhado para aprovar, incluindo aí o próprio arcabouço fiscal e a reforma tributária. Uma agenda que precisa estar em evidência ali no Congresso. E a instauração de uma comissão assim rouba todas as atenções, monopoliza o trabalho dos parlamentares, atrasa toda a agenda.
Pois é isso que vai acontecer. Depois da crise com as imagens, não deu mais para o governo se esquivar da investigação. Agora os governistas estão empenhados em mostrar que a barra deles está limpa. E além de esclarecer isso para a população, que é um dever deles, é preciso superar essa história de uma vez por todas para o governo conseguir fazer aquilo que ele ainda não conseguiu. Uma coisa simples, não simples, né, mas necessária. Formar uma base sólida nas duas casas, na Câmara e no Senado. Portanto, a primeira preocupação dos governistas está na formação da CPMI. Isso porque formam a comissão 15 senadores e 15 deputados, além de um deputado e um outro senador que participam em esquema de rodízio, ou seja, 15 mais 15 mais 2, 32 parlamentares. Essas vagas são ocupadas de acordo com o tamanho dos blocos partidários. E aí que o bicho pega. Todo o caminho pelo qual a investigação vai seguir depende do núcleo da comissão, de quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice, o relator, nomes que são definidos a partir de acordos. E, inclusive, o governo já disse que não vai se meter nessas indicações, mas reforçou que não admite uma coisa, que essas posições de comando fiquem ali com parlamentares bolsonaristas, parlamentares que ajudaram a incitar os atos. Bem, e o caminho pelo qual a investigação também vai correr depende aí dos integrantes da comissão, que são indicados pelos partidos. E aí que entre governistas e aliados versus oposição, quem tiver a maioria na CPI tem, por exemplo, mais votos para aprovar uma quebra de sigilo, uma convocação de um depoimento. A maioria também é fundamental para aprovar o relatório final da comissão. E foi assim, a gente viu isso na CPI da Covid, você lembra? Quando a oposição ao antigo governo conseguiu dominar os debates, as votações, toda a comissão, começando pelos cargos-chave. A gente teve Omar Aziz como presidente, Randolfo Rodrigues como vice e Renan Calheiros como relator. Por enquanto, aí o governo Lula fez algumas contas e está estimando que os aliados dele vão ocupar 21 das 32 cadeiras da CPMI. São cotados nomes como o do próprio Renan Calheiros, do Omar Aziz, do Randolfo Rodrigues e do deputado André Janones. Se de fato o governo conseguir a maioria, conseguir conduzir o andamento da investigação, o principal foco vai ser responsabilizar em algum grau o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo que como autor intelectual dos ataques, buscando ainda conexões com o grupo político dele. Para isso, de uma forma mais objetiva, o governo vai mirar na identificação dos possíveis autores intelectuais, na identificação de quem de fato participou ali dos atos, de quem depredou, quais foram os agentes públicos que cometeram supostas omissões. O governo vai seguir a estratégia do follow the money, vai seguir o dinheiro para chegar nos financiadores, em quem bancou tudo aquilo, muito dinheiro. Quem pensou na logística dos acampamentos, das caravanas, alimentação, transporte, tudo mais. Mas para atingir esses objetivos, o governo tem aí estratégia na manga. Eu não tenho, o governo que tem. Tratar o 8 de janeiro como um grande finale. Pois é, um grande finale de uma articulação golpista que teria começado ainda na campanha eleitoral. E episódios como aquele das operações da Polícia Rodoviária Federal, que pararam ônibus e atrasaram as votações do segundo turno no Nordeste, episódios como aquele reforçam essa narrativa. E ainda para emplacar redondinho essa narrativa, tem algumas figuras-chave que devem ser alvo ali dos governistas. O Anderson Torres, por exemplo, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que continua preso por uma suposta omissão durante o 8 de janeiro. Um outro personagem que deve aparecer, ser muito invocado, é o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Você lembra que ele até chegou a ser afastado depois das invasões? Então, mas a oposição ela também tem lá suas estratégias. Bolsonaro, que é gente de muita confiança dele dentro da comissão, exatamente para conseguir se blindar. E entre os nomes que estão sendo cotados, estão o do deputado Eduardo Bolsonaro, do outro filho dele, do Flávio, também o nome do Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN do último governo. E a oposição está pensando assim, mesmo que os aliados formem a maioria, ainda existe um espaço de manobra para trazer gente para o lado do contra, exatamente porque, como eu disse antes,
a base do governo Lula não está 100% sólida. Então você imagina o papel que o Centrão vai ter aqui, um papel decisivo. Além disso, a oposição avalia que, no mínimo, a CPMI vai desgastar o governo, já que a investigação nem começou e já caiu um ministro. Uma outra estratégia deles é ressaltar a proximidade do general Gonçalves Dias, o que caiu, com o Lula. Reforçar que o general era um homem de confiança do presidente. Aí, tendo essa narrativa construída, a oposição pretende questionar se a invasão foi combinada com o próprio Lula. Aí, meu amor, é correr para o abraço. Tem até parlamentar da oposição falando que, se comprovada a ligação do governo com os atos, vai pedir o impeachment do Lula. Impeachment, Julia, você tá doida? De fato, hoje é quase nula a possibilidade de um impeachment. Não tem crime apontado, não tem crime comprovado, não tem clima no Congresso, nas ruas. Eu concordo. Mas nunca se tem um clima até que se crie, até que se agite. Toda é articulação, e o Eduardo Cunha tá aí para provar isso, né? Agora, se você chegou até esse ponto aqui do vídeo ainda se perguntando: mas que caso é CPMI? qual que é a diferença entre ela e CPI? É fácil, a CPMI é uma CPI também. Afinal, a CPI é sigla para Comissão Parlamentar de Inquérito. Já a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A única diferença, além aí da letra mais, é que a CPI é formada só por deputados ou só por senadores. Agora, a comissão mista é formada pelos dois. O nome já diz tudo. Juliana, mas qual que é o limite, então, de atuação de uma CPI? Até onde ela pode ir? A lei determina que comissões assim, uma comissão assim, tem o poder de investigação próprio de autoridades judiciais. Ou seja, uma CPI pode convocar testemunhas, pode ouvir suspeitos, exigir da administração pública documentos, informações, pode colher depoimentos aí de autoridades, pode quebrar os sigilos bancário, fiscal e de dados, pode até prender, mas só nos casos de flagrante delito, hein? Agora, não cabe a uma CPI julgar nem punir os investigados. Uma CPI não pode expedir mandados de busca e apreensão, não pode apreender passaporte, recorrer a escutas, grampos. A CPI pode ajuntar provas. Isso pode. Provas que constam no relatório final. Um calhamaço que, no fim dos trabalhos, a comissão prepara aí com as conclusões e encaminha ao Ministério Público ou à própria Advocacia Geral da União para esses órgãos responsáveis tomarem as devidas medidas legais. Como isso tudo vai acabar? Aí tu me pegou. Eu só posso me despedir então citando o grande Ulisses Guimarães. Uma CPI a gente sabe como começa, mas não como termina. Já o vídeo ele termina aqui mesmo. Muito obrigada por me fazer companhia aqui no sofá. E a gente se vê, a gente se encontra, a gente sempre se encontra. Até mais!